Olá, tudo bem? Paz esteja com você. Vamos iniciar agora o capítulo 4. Estamos lendo o livro Chega de Regras, do Dr. Larry Crabb. E vamos entrar agora na parte 2 do livro, que é dividido em 4 partes. Capítulo 4. O título é Um Verme na Maçã. Desde o Éden, as pessoas tiveram a capacidade singular de crer que estão indo para o norte, quando seus pés as levam para o sul. Nosso compasso moral, o sentido interno que aprova ou reprova o que estamos fazendo e para onde estamos indo, encontra-se gravemente fora dos eixos. Ao observar a igreja e refletir sobre a minha própria peregrinação de 50 anos, fico imaginando, será que criamos uma versão religiosa do antigo caminho pela qual viver? Os seguidores sinceros de Cristo têm estado viajando pelo antigo caminho, pensando que estão andando pelo novo? Subtítulo: Por baixo da superfície. A direção espiritual é uma ideia que surgiu. Sua prática, é claro, é tão antiga quanto o homem. Desde que nosso Senhor visitou a terra e voltou depois para casa, a presença do seu Espírito na vida de cada cristão apenas aumentou a oportunidade e a importância da direção espiritual. Durante 2000 anos, segui de perto, em resposta à iniciativa de Deus na vida das pessoas, discernir o movimento contínuo do Espírito Santo nas profundezas da alma e abrir caminho para o mundo interior, onde o Espírito fala mais claramente, tem sido o trabalho valioso de um diretor espiritual, visto como essencial entre os cristãos sinceros. Somente agora, entretanto, a Igreja Evangélica está começando a compreender que sem direção espiritual, sem conversar com cada integrante de grupos pequenos em que nossas vidas são expostas na presença de uma pessoa habilitada a discernir as operações de nossa vida íntima, a moléstia do engano não será curada. Sem direção espiritual, milhares de cristãos continuarão a andar pelo antigo caminho, pensando que estão na estrada do conhecimento de Deus. James Houston comentou em algum lugar que um amigo espiritual é necessário em nossa vida, por causa da nossa tendência para a autodecepção. Ele comentou em algum lugar que um amigo espiritual é necessário em nossa viagem, por causa da nossa tendência para a autodecepção. Algumas vezes, só outra pessoa pode ver que estamos indo para o sul, quando acreditamos sinceramente que a estrada se dirige para o norte. Ouça Thomas Merton avaliar a importância da direção espiritual. Todo o propósito da direção espiritual é penetrar abaixo da superfície da vida humana, a fim de observar por trás dos gestos e atitudes convencionais apresentados ao mundo e fazer aflorar sua liberdade espiritual interior, sua verdade mais secreta, que chamamos de semelhança de Cristo em sua alma. A grande tragédia no cristianismo moderno é que poças de água viva estão borbulhando na areia ardente de nossas almas e não sabemos disso. Não cavamos o suficiente em meio às ruínas de nosso auto-engano. Embora sigamos as estratégias cuidadosamente para fazer a vida funcionar e poder beber da corrente divina interior, estamos bebendo água poluída, pensando ser pura, ou pior, estamos nos sentindo refrescados. Mas é um falso alívio. É tanto inventado como falso. Não tem poder para nos transformar em pessoas que perseveram e atravessam sonhos desfeitos para agradar a Deus e por causa da fé possuída por outros. O antigo caminho gera refrigério sentimental do tipo de sentimentos bons, temporários e superficiais que não evitam o nosso narcisismo natural. Nesta parte do livro,
quero oferecer toda a direção espiritual possível mediante a página escrita, a fim de ajudar-nos a encontrar em nossos mundos interiores e ver qual a estrada que estamos palmilhando. Lembre-se da parábola dos 2 construtores contada pelo Senhor. Um construiu na areia e o outro na rocha. Até que viessem as tormentas. As 2 casas podiam ser aproveitadas, até que os sonhos se despedaçassem, até que a vida se tornasse difícil, como acontece com todos nós. Os 2 homens estavam satisfeitos e gozando de suas bênçãos. Suponho que se tivéssemos conversando com cada um, se os conhecêssemos como membros da nossa igreja, talvez como amigos íntimos que se conhecem há anos em seus pequenos grupos, poderíamos ter considerado ambos homens piedosos, que amam o Senhor e o estavam seguindo. Mas um vivia no antigo caminho, não estava construindo sua vida sobre a verdade de Jesus. Ele queria algo mais do que achegar-se a Deus. Isso não ficou visível por longo tempo, não até a chegada da estação de furacões. Quando as coisas aconteceram e sua abordagem da vida não pôde sobreviver, sua vida desmoronou. Com nossa capacidade quase ilimitada de enganar a nós mesmos, é possível, e a possibilidade tem alcançado proporções epidêmicas. É possível que as pessoas venham a crer sinceramente que estão vivendo como cristãos, quando de fato estão seguindo uma versão altamente cristianizada do antigo caminho. Por esta razão, vários capítulos a seguir discutirão o que o novo caminho não é. Subtítulo: Aproxime-se um pouco mais. Não é possível expor imitações do novo caminho sem que isso se torne tanto profundo quanto pessoal. Durante anos guardei uma imagem de mim mesmo que me fazia querer aprofundar-me, mas não demais, e me manter pessoalmente vulnerável até certo ponto. Vou contar-lhe qual a imagem. Desde a escola secundária, e talvez antes, eu me via como uma maçã vermelha brilhante em uma fruteira colocada no centro de uma mesa na sala de jantar. Olhe para mim de uma certa distância e vai sentir-se atraído. A maçã é grande, não há machucados visíveis e ela é bem formada. Aproxime-se um pouco mais, leia um livro que escrevi, vá a um seminário que estou dando, ouça-me ensinar a Bíblia e sua impressão de que a maçã é uma boa fruta talvez se fortaleça. Quem sabe queira pegá-la e mordê-la. Se fizer isso, com certeza vai gostar do sabor. Converse comigo, procure-me para lhe dar direção espiritual. Junte-se a um grupo pequeno em minha companhia. Combine os seus dons com os meus para formar um ministério. E pode concluir que, de fato, sou a maçã suculenta, substancial e doce que aparento ser. Eu, porém, sei o que você não sabe e que estou determinado a que nunca descubra. Há um verme no centro. Algumas mordidas a mais e você vai cuspir-me. Tenho de impedir que se aproxime demais. Conhecer-me bem é gostar de mim. Conhecer-me completamente vai revelar como sou realmente desagradável. Tenho falado em público há 30 anos. Sou um bom orador. Deus me deu talentos e me abençoou por trás de um púlpito ou pódio. Depois de ter falado, ouço com frequência: você é tão vulnerável, tão honesto. Deixou que eu visse que também se esforça, que também não consegue tudo o que quer.
Essas palavras são ditas com admiração. Eu sorrio com um sorriso forçado por dentro. Quando permito que veja um pedaço do verme, fica ainda mais atraído por mim. Mas se deixar que o veja inteiro, nunca mais me ouvirá. Escolho meu nível de vulnerabilidade. Sei o que estou fazendo. Não sou tolo. Sei como sobreviver no mundo cristão. Alguns que leem esta descrição suporiam que sofro de um distúrbio psicológico. Estou certo de que há vários rótulos que poderiam ser pregados em mim. Outros pensariam mais simplesmente: esse sujeito tem com certeza um problema de baixa autoestima. Parece que se odeia. O aconselhamento, mesmo que o aconselhamento cristão, no geral, tenta remover o ódio que o indivíduo tem por si mesmo e promover o amor em seu lugar. Fazer isso é esforçar-se para tornar o antigo caminho mais confortável. Não envolve quebrantamento. A compreensão de que meu ódio por mim mesmo é fraco demais, nem arrependimento, uma mudança em meu modo de pensar que muda o foco de como me sinto a respeito de mim mesmo para como me sinto sobre Cristo, ou mais ao ponto, como ele se sente sobre mim. Veja bem, há realmente um verme na maçã. Não adianta tentar convencer-me de que é um verme simpático. Isso não existe. Deus o vê e o odeia. Devo também odiá-lo. Conheço-me muito bem para saber que sou com frequência muito introspectivo. Tenho ressentimentos contra pessoas que me prejudicam. Sou capaz de odiar outros. Minhas inseguranças têm menos que ver com uma falta de afirmação necessária, quer durante a infância ou agora, e mais com a exigência de ser honrado acima dos outros. É claro que tenho valor intrínseco como portador da imagem de Deus. É claro que posso deleitar-me na maravilha e plenitude do amor de Deus por mim. Sou naturalmente privilegiado como alguém único, como uma obra-prima sendo preparada pelo gênio criativo de Deus, que tem algo de significado eterno para dar a este mundo. Meu ódio pessoal não tem origem na falta de apreciação dessas verdades. Ele vem de uma exigência de que eu seja mais especial do que você, de que meus esforços sejam reconhecidos e efetivos, que eu nunca seja ofendido ou depreciado, de que tenha os recursos para obter o que desejo na vida. Meu ódio pessoal está arraigado no orgulho. Insisto que alguém veja valor em mim, que eu veja valor em mim. Quando uma dessas coisas não acontece, atiro-me no abismo de lamentar sobre a vida e odiar tudo nela, inclusive a mim mesmo. Quando estou ali, afundando-me na lama do desespero, afirmação alguma pode tirar-me desse poço, até que compreendo que pertenço a ele, até que veja que não há um grama de amor por ninguém em mim, pelo menos nenhum que esteja sendo expresso, até que sou quebrantado pela minha falta de mérito, que me impede de juntar-me a uma comunidade de perfeito amor. Vou pensar que alguém deve resgatar-me. Se alguém tentar, não serei grato. Vou imaginar por que levou tanto tempo para chegar. Como você, sou capaz de sair de um cinema quando a razão para ter sido classificado como de má qualidade se torna aparente, ou de estender bondade, inclusive dinheiro, a amigos em dificuldades, ou pregar um sermão sobre santidade. E fazendo tudo isso com um poço de orgulho e autoabsorção produzindo a energia. Posso construir uma casa atraente na areia. Posso polir a maçã até que brilhe e o convença de que nenhum verme poderia viver
nessa fruta tão bela. Mas algumas vezes, como você, fico em pé na rocha. A bondade flui realmente de mim. Dou pelas razões certas. Amo outro sem me preocupar comigo mesmo. Quem sou eu? Sou o covarde moral que com frequência sei que sou, cheio de orgulho e medo? Ou sou o homem de Deus que almejo ser, centrado na pessoa de Cristo e capacitado pelo Espírito para revelar sua glória por meio da minha vida? Sou um mistério para mim mesmo. Algumas vezes o Espírito flui livremente em meu interior e fico cheio de alegria e poder espiritual. Outras vezes, outra fonte de energia se aposta de mim e sinto-me mal a ponto de ficar ocasionalmente amuado e mostrar falta de fé em meu desespero. É então que me sinto mais facilmente tentado a procurar prazer onde quer que possa. Vou dar um exemplo. Fora de controle. Subtítulo, fora de controle, tá? Voltei para casa há alguns dias depois de um dia cheio e difícil. Beijei casualmente minha mulher e agarrei o último exemplar da revista Christianity Today. Esticando-me então no sofá e esperando encontrar alguns minutos de alimento espiritual. Fiz o que sempre faço ao abrir um número dessa excelente revista. Fui até a penúltima capa para ler um breve artigo de Chuck Colson ou Philip Yancey. Era a vez de Philip. Philip é um amigo pessoal. Eu o conheço não só como um dos escritores mais bem dotados de nossa época, mas como também um amigo bondoso, humilde e genuinamente terno. Olhei para a sua foto no canto à esquerda da página, reconheci o sorriso pensativo e o cabelo inconfundível e comecei a ler. No espaço de duas curtas colunas, ele citou Henry David, um filósofo de quem já ouvira falar, mas nunca lera. Walter Wink, um teólogo de quem nunca ouvira falar. E um romancista holandês com um nome que nunca ouvira e não tenho ideia de como se pronuncia. Ao terminar o artigo, pude sentir o verme rastejando em meu coração. Se você tivesse escutado minha conversa comigo mesmo, teria ouvido mais ou menos isto. Nunca leio os livros certos. Leio fragmentos de muitas pessoas, mas não conheço muito bem qualquer delas. A maioria nunca li. Se tivesse lido Churchill e outros filósofos, pensaria com muito mais clareza. Mas não tenho tempo. Philip é um escritor que lê muito, portanto, consegue escrever bem. Seu trabalho lhe fornece o tempo necessário para ler todos esses livros. Minha vida está tão fora de controle. Nunca faço o que quero. São tantos os que querem que me una a seu ministério e me encontro com eles para um café para conversar sobre direção espiritual. Quando terei tempo para seguir o chamado de Deus em minha vida? Quando terei oportunidade para desenvolver a escola que desejo começar para a direção espiritual? E quando terei oportunidade de apenas divertir-me? Já li Irving Yalom. Terei de perguntar a Philip se ele sabe quem ele é. Quem foi mesmo? Disse-me na semana passada que gostava mais dos meus livros do que dos de Philip. Será que sou mesmo assim mesquinho? Esse comentário me fez bem. Isso não está me levando a nada. Cansei-me de pensar. Não consigo descobrir de qualquer maneira. Tenho pensado assim há 30 anos e continuo empacado. Que desperdício. Estou cansado de tudo. Ótimo, são 6:30. A roda da fortuna começou. Tudo isso ele estava pensando, sentado no sofá, olhando para a revista. Está vendo? Você mordeu agora o verme.
Tem esperança para mim? Pode ver o Espírito trabalhando em mim? Acredita que minha identidade essencial é santa e não pecadora? Consegue imaginar em quem eu poderia me tornar, em quem já sou por causa de Cristo, embora isso permaneça oculto? Sabe como empurrar-me para a maturidade que anseio experimentar? Você está sofrendo por mim, amando-me apesar de ver o verme, sabendo que Cristo está em mim e querendo vê-lo formado mais visivelmente em minha vida? Qual o meu problema? Sou apenas um pecador invejoso que necessita de repreensão? Sou um neurótico inseguro que precisa ainda crer em si mesmo o suficiente para dizer não aos outros que queiram usar-me? Um homem perturbado, inseguro, que precisa aceitar quem é e viver o seu chamado? Um candidato para um bom aconselhamento? Ou sou um cristão vivendo no antigo caminho, não sonhando mais alto do que ver a minha vida acertada e me esforçando para que isso aconteça? Depois frustrado e irado quando não acontece? É isso que sou, ou pareço ser, algumas vezes. Os recursos para viver segundo o novo caminho estão, porém, em mim. Aguente agora outra história bem melhor. Aguente agora outra história bem melhor. É subtítulo O Verme Fora de Vista. Minha mulher e eu fomos para as montanhas em 2 carros numa tarde de sexta-feira para 2 centros de retiro, cerca de 80 quilômetros de distância um do outro. Ela dirigiu um fim de semana com 80 mulheres de uma igreja de Denver. Eu falei a 200 estudantes de uma universidade cristã do Colorado, onde trabalho. Combinamos nos encontrar em Denver para almoçar no restaurante de salada e sopa no domingo, pouco depois do meio-dia. No momento em que vi minha esposa, soube que seu fim de semana fora bom. Ela estava radiante. Eu digo algo como: você parece entusiasmada. Como foi o retiro? Por mais de 1 hora ela repetiu todas as histórias do que o Espírito fizera. Muitas delas eram realmente maravilhosas, uma clara evidência da presença do Espírito e de seu poder atuante. Ele estava aparentemente ocupado demais, abençoando o retiro dela, para aparecer no meu. Os estudantes foram ótimos. Ouvi mais tarde alguns relatórios esparsos de que vários se sentiram desafiados pelo que eu dissera. Eu, porém, me sentia vazio. Algo em mim não se encaixava. Tinha sido um fim de semana comum para mim, nada notavelmente sobrenatural. Todavia, embora sentindo que o Espírito havia ungido o retiro de minha esposa de certo modo que não abençoara o meu, escutei-a com alegria. Não só fiquei entusiasmado com o que acontecera mediante os ensinamentos de Raquel, como também senti-me atraído pela parte mais profunda de minha mulher. Fiquei embevecido ao ouvi-la, ao vê-la tão disponível para o Espírito, glorificando a Cristo. Mais tarde, naquela mesma noite, com toda a sinceridade, eu lhe disse: você sabe, o Espírito usa você em minha vida como não usa qualquer outra pessoa. Quero aprender de você tudo o que puder sobre Deus. Quer descrever o que significa para você ouvir o Espírito? Ela respondeu: verdade? Eu disse: sim. E ela: isso é realmente bom. Foi um momento agradável. O verme não estava à vista. Eu estava vivendo num novo caminho. Algumas vezes a estrada que estamos tomando é óbvia. Algumas vezes posso sentir a rocha debaixo dos meus pés e enfrento a tormenta com firmeza. Outras vezes sei que estou perdendo o equilíbrio quando a areia debaixo de mim se movimenta. Quase nunca penso a respeito. Estou demasiado ocupado preparando-me para a próxima viagem, brincando com meus netos,
perguntando por que meu taco de titânio bate na bola de golfe tão longe da parte lisa do campo, preocupado com meus pais idosos e querendo tanto melhorar a qualidade de vida deles, respondendo pilhas de correspondência, chamando o encanador para substituir a tampa da nossa banheira que deixa escapar vagarosamente a água. Algumas vezes estou cansado demais para me preocupar com o caminho que estou tomando. Mas sinto então a pressão. Compreendo que Deus se tornou um parente distante e estou lidando com a vida por conta própria. Cristo é o meu bilhete para o céu, mas não o meu melhor amigo. O que penso que representa os empurrões do Espírito só faz aumentar a pressão. Por que não está lendo mais a Bíblia? Por que se recusou a encontrar seu amigo para o café? Acha que é importante demais para ele? Depois, quero viver no novo caminho. Quero saber que a pressão acabou, mas não tenho certeza de qual é o caminho antigo e qual o novo. Preciso aprofundar-me mais em minha alma. Assim encerramos o capítulo 4 e voltamos no próximo vídeo, no capítulo 5. Deus te abençoe.